Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um conteúdo novo de ciências. O nome desse conteúdo é saneamento básico. Vocês devem estar se perguntando, o que é isso? Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Então, a palavra pode parecer estranha, mas durante o decorrer do estudo vocês vão ver que é um assunto que vocês já conhecem. Primeiro vamos entender o significado da palavra saneamento, que é a ação ou efeito de sanear. É a mesma coisa que limpeza, asseio, higiene. Então, são as técnicas ou regras de higiene dentro da sociedade. Como vocês podem ver aí na imagem, saneamento básico está relacionado com serviços de tratamento e distribuição de esgoto, drenagem de águas da chuva, tratamentos de resíduos sólidos e o tratamento da água que vai para as nossas casas para o nosso consumo diário. Antes de aprofundarmos mais sobre esse assunto, vocês vão ver aí esse cartoon, que é uma imagem criticando um determinado conteúdo. Sobre o que é possível ver aí que ele retrata. Ele está demonstrando uma praia. Nessa praia tem algumas pessoas se divertindo, sendo que o ambiente está poluído. Exceto aí, como mostra, tem uma criança que ela está com aparência triste e que ela está se lembrando de ter ficado doente por causa dessa poluição. O mar está poluído por diversos resíduos e provavelmente está recebendo o esgoto, como está mostrando ao lado, onde tem duas crianças brincando, e que esse esgoto ele não é tratado. É possível ver uma grande quantidade de lixo misturadas nele, que é o que está causando aí a poluição da água, né? São todo o lixo, o esgoto que as pessoas estão jogando ou depositando aí nessa água. Essa água, observando toda essa situação e toda essa cena, podemos ver que ela não é adequada ao banho, pois ela está poluída. E essa poluição pode gerar problemas de saúde para essas pessoas que estão neste local. Então, cuidar da higiene do corpo e dos alimentos que consumimos é uma atitude que ajuda a manter a saúde. Mas a água que bebemos também deve ser tratada para que não nos cause outros problemas. Então, ao refletir sobre essa questão, vocês percebem também que além do corpo, dos alimentos, precisamos ter acesso aí a uma água limpa, que é chamada água potável. E faço um questionamento para vocês. Será que podemos utilizar qualquer tipo de água para realizar as nossas atividades? A resposta é não. A água que devemos utilizar é a água potável, pois ela apresenta características adequadas ao consumo humano, ou seja, é a água que podemos ingerir e não causa prejuízos à nossa saúde. Para que essa água se torne potável, é necessário que ela passe por um tratamento. Esse tratamento, a distribuição da água tratada para a população, a coleta e o tratamento de esgoto e a coleta de resíduos fazem parte do conjunto de medidas que é chamado de saneamento básico. Entre outros objetivos, o saneamento busca prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A água que utilizamos no nosso dia a dia geralmente vem de rios ou de reservas de água subterrânea. Essa água pode conter agentes causadores de doenças e materiais que prejudicam nossa saúde. Por isso, antes de ser utilizada pelo ser humano, a água deve passar por um tratamento, o qual é realizado nas estações de tratamento de água, que são as ETA. Aqui na nossa cidade, a estação de tratamento de água é chamada de Embasa. Na imagem que está aparecendo aí para vocês, é possível observar um esquema simplificado das etapas de tratamento da água que ocorrem em uma estação de tratamento de água.
O primeiro passo é a captação. A água é captada dos rios e encaminhada até a estação de tratamento. O segundo passo vai ser a adição de produtos químicos. A água é armazenada em um tanque onde são adicionados produtos químicos, como cloro, cal, sulfato de alumínio, entre outros, que eliminam diversos agentes causadores de doenças e preparam a água para a próxima etapa. A terceira etapa é a floculação. No tanque de floculação, as partículas e impurezas presentes na água se unem uma às outras, formando flocos. O quarto passo é a decantação. No tanque de decantação, os flocos formados na etapa anterior se depositam no fundo do tanque, onde ficam retidos. Reparem que algumas dessas etapas e desses processos nós já vimos quando estudamos o conteúdo de filtração, decantação de algumas substâncias. O próximo passo é o quinto, que é a filtração. A água é filtrada em um tanque com carvão, areia e pequenas rochas para remover as impurezas que ainda estão na água. Sexto, desinfecção e fluoretação. A água recebe novamente cloro, que elimina agentes causadores de doenças, e também o flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária. E o sétimo passo, que é o reservatório. A água já adequada ao consumo humano, ela é armazenada em reservatórios, e depois desses reservatórios elas são distribuídas para a população. Após ser tratada na estação de tratamento, a água é distribuída à população por meio de tubulações. Nas residências, a água pode ser armazenada em caixas d'água. Apesar de ser tratada, a água que chega nas residências não podem ser consumidas diretamente da torneira. Elas precisam passar por um processo de tratamento caseiro antes de ingeri-la. Veja aí algumas atitudes que podem ser tomadas para a manutenção da água potável. Como vocês podem ver aí na imagem, as caixas d'água devem ser mantidas tampadas e precisam ser limpas regularmente. Então, devem ser mantidas tampadas para impedir a entrada de animais e de impurezas. A caixa d'água destampada ela pode transformar em um foco do mosquito transmissor, tanto da dengue, da zika, como também da chikungunya. São doenças que podem levar à morte. E a água, para estar adequada ao consumo, é necessário fazer o tratamento de filtração, quando ela passa pelo filtro, ou fervura da água, e em alguns casos as pessoas podem adicionar o hipoclorito de sódio. Aí sim, ela vai estar adequada para o consumo. A água tratada é essencial para a manutenção da saúde, não é mesmo? Mas será que todas as pessoas têm acesso à água tratada? Vamos ler a manchete a seguir. População de Ananindeua vive sem saneamento básico e segurança. Apenas 26,89% da população do município recebe água tratada em casa. Cidade está com 0% de coleta de esgoto, segundo pesquisa realizada. O acesso à água tratada é um direito de todos. Busque sempre lutar por seus direitos. Então, primeiro, vamos sublinhar nessa manchete 2 serviços que são de saneamento básico, que são necessários para uma população. Então, podemos aí sublinhar na manchete água tratada e coleta de esgoto. São serviços essenciais de saneamento básico. Vem uma pergunta para vocês. O que podemos dizer a respeito do acesso ao saneamento básico em Ananindeua? Os dados dizem que 26,89% da população não tem acesso à água tratada e 0% da população recebe coleta de esgoto. Então,
0% de esgoto na cidade ele é recolhido. Quais são as consequências da falta de água tratada para a saúde da população dessa cidade? Como a maior parte da população brasileira provavelmente abre a torneira e tem acesso à água tratada, no entanto, apesar de o saneamento básico ser um direito garantido por lei, ainda existem milhares de brasileiros que não têm acesso à água tratada, como é o exemplo desse município no estado do Pará. Nesses casos, a água utilizada nas tarefas do dia a dia é obtida diretamente de rios, lagos e poços. Por isso, essa água deve passar obrigatoriamente pelo tratamento caseiro antes de ser consumida. Como elas não têm tratamento, provavelmente elas vão ter bactérias, vão ter protozoários que são invisíveis a olho nu, mas que podem provocar doenças para os seres humanos. Vamos aqui para mais uma manchete. Purificador em sachê leva água potável a 20 mil pessoas no Jequitinhonha. Em alguns locais do Brasil e do mundo, inúmeras pessoas não têm acesso à água potável, mas algumas ações podem ser feitas para modificar essa realidade. Um exemplo é o empreendedorismo social. Para minimizar o problema global de acesso à água potável, algumas empresas desenvolveram tecnologias que ajudam a transformar a água inadequada em água potável de maneira simples e acessível à população. Foi o que ocorreu nesta cidade de Minas Gerais. Nesse caso, o conteúdo de um sachê que deve ser misturado à água. Quando isso acontece, as impurezas presentes na água formam flocos e em alguns minutos depositam-se no fundo do recipiente. Em seguida, basta filtrar a água e ela estará pronta para o consumo. Além do purificador de água em sachê, em alguns locais da África são utilizados purificadores portáteis de água. Esse aparelho é equipado com vários filtros que removem as impurezas da água. Basta colocar o aparelho na água e sugar. Pronto, você tem acesso à água limpa e própria para o consumo. As pesquisas científicas e tecnológicas devem ser valorizadas e incentivadas pelas sociedades, assim como financiadas pelos órgãos competentes, pois beneficiam a população a nível mundial. Então, crianças, peguem o livro de vocês nas páginas 192 e 193, que nós vamos fazer um estudo dirigido dessas atividades. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode dar pause no vídeo para que possa estar conferindo as respostas e as explicações. Na questão 1, observe as amostras de água ao lado. A. Qual das amostras é adequada para o consumo humano? Então, quando a gente observa os copos A e B, inicialmente vamos optar por consumir o copo B, pois ele está apresentando uma água sem cor, sem nenhuma coloração, o que provavelmente nos indica que a água está limpa. Já o copo que tem a água suja, ela está imprópria para o consumo. Embora não devamos beber qualquer tipo de água que a gente veja e que a gente acha que está limpa, pois tem alguns micro-organismos que são invisíveis a olho nu e que também a gente não consegue identificá-los, eles não vão alterar a coloração da água. B. O que pode ser feito com amostras de água inadequada para o consumo, para que ela possa ser ingerida pelo ser humano? Então, e aí, se só tivéssemos a água A para beber, o que poderíamos fazer com ela para que ela ficasse limpa? Então, aí, de início, podemos pensar no tratamento que é a filtração, que iria eliminar as partículas maiores e os micro-organismos que são prejudiciais aos seres humanos.
Depois poderíamos fazer com que ela passasse também por um processo de fervura, que assim mataria de vez com qualquer tipo de micro-organismo que estivesse presente nesta água. 2. Em alguns locais do Brasil e do mundo, a água acessível à população apresenta grande quantidade de sais e por isso não pode ser consumida, que é água salgada. A. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra a palavra secreta. Super fácil, né? Vocês vão colocar a letra onde a setinha está indicando. Depois vocês vão utilizar a palavra secreta para completar o texto abaixo, que vai ficar a palavra que vocês colocaram em cima é o processo que remove o excesso de sal da água, tornando-a adequada ao consumo humano. Questão 3, lá na outra folha. Todos os meses, Ana recebe a fatura de água. Veja abaixo a fatura que ela recebeu no início do mês de julho, referente ao consumo de água do mês de junho de 2020. Podemos observar essa fatura e ela está destacada algumas partes que são as que vamos utilizar para responder as questões. Na letra A pergunta: quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Podemos ver esse consumo neste quadrinho que está ao lado, onde mostra a setinha aí, tem a quantidade de água que foi consumida no mês de junho, que foi 10 metros cúbicos de água. A medida de água é por metros cúbicos, que é igual a 10.000 litros de água. B. O mês de junho tem 30 dias. Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidos aproximadamente por dia nesse mês? Se ela consumiu 10 metros cúbicos ou 10.000 litros de água no mês, nós vamos pegar esse valor e dividir por 30. Então, vai ser uma divisão. 10.000 dividido por 30. Aqui ao lado já tem o cálculo pronto. Vocês vão observar aí que de início foi cortado os zeros, então ficou 1.000 dividido por 3. E foi feita aí a tabuada do 3 ao lado, porque nós vamos precisar dela. E foi separando os números e fazendo a divisão. Peguei lá o 10, já que 1 não pode por 3. 10 dividido por 3 dá 3, porque 3 vezes 3 é 9. Para 10 vão faltar 1. Abaixei o 0. Novamente, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. E assim por diante, porque no resultado dessa continha aí vai dar sempre 3. Então, foram consumidos aproximadamente aí por dia 333 litros de água. Na letra C, observe o histórico de consumo de água na fatura que Ana recebeu. Houve economia em relação ao mês anterior? Se ela estava no mês de junho, o mês anterior ao mês de junho é o mês de maio. Maio é representado pelo número 5, né? Maio é o 5º mês do ano. Quando a gente observa lá na parte destacada, vemos que no dia 5, no mês 5 de 2020, foram consumidos aí 14 metros cúbicos. E se a gente voltar lá na imagem, no quadrinho anterior, vamos ver que ela consumiu 10. Então, é possível observar aí que ela diminuiu o consumo, né? Foi menor do que o mês de maio. Agora vamos falar sobre tratamento de esgoto. A água que utilizamos no dia a dia se mistura a detergente, sabões, restos de alimentos, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando o esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado de esgoto doméstico. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo. Por isso, ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, ETE. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios e mares, por exemplo. Aí na imagem vocês conseguem observar o esgoto, um exemplo de esgoto doméstico e um
uma foto mostrando um córrego poluído por esgoto aqui na nossa cidade, Caetité. Vocês podem observar nessa imagem aí uma estação de tratamento de esgoto, também conhecido como ETE. Vamos seguindo aí os passos por ordem de número, Ordem crescente. O esgoto doméstico, na 1 aí, chega à estação de tratamento por tubulações. Em seguida passa por grades que retêm materiais maiores como garrafas plásticas, pedaços de madeira e papel. O segundo passo é que o esgoto passa para a caixa de areia, que retém materiais menores que não ficaram retidos na etapa anterior. O terceiro passo é que após a caixa de areia, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. O quarto passo, a parte líquida que sai dos tanques de decantação é encaminhada para o tanque de aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento de organismos microscópicos que se alimentam da matéria orgânica presente na água. 5. A porção líquida dos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário. As impurezas que ainda restam se depositam no fundo deste tanque. E 6. A porção líquida que sai dos tanques de decantação não pode ser consumida pelo ser humano. No entanto, essa água é considerada menos prejudicial ao ambiente e geralmente é lançada em rios, mares ou lagos. O esgoto gerado nas indústrias é chamado de esgoto industrial e também deve receber tratamento, embora seja diferente do tratamento do esgoto doméstico. Já o esgoto pluvial é formado pela água da chuva e pode ser encaminhado diretamente para rios e mares, pois não precisa de tratamento prévio. Alguns locais não apresentam rede de esgoto, então é necessário um outro tipo de mecanismo para recolhimento desses dejetos. Para os locais que não apresentam rede de esgoto, é necessária a construção de fossas sépticas para que esse esgoto doméstico não seja liberado diretamente nas ruas. Observe aí a imagem em que mostra a construção de fossas sépticas. Lembrando que essas fossas elas devem ser construídas a uma certa distância das residências e de fontes de águas subterrâneas como os poços. Na representação podemos ver que o primeiro tanque ele é utilizado para armazenar o esgoto e os seres microscópicos começam a transformar a matéria orgânica. No segundo tanque, ele funciona como um filtro, vai separar a parte de água da parte da matéria orgânica que foi transformada. E o terceiro tanque, a porção líquida filtrada, ela penetra o solo. Então, por isso que não pode ser construída aí próximos a poços, porque essa água, ela acabaria penetrando os lençóis freáticos dos poços mais próximos. A falta de saneamento básico favorece a transmissão de muitas doenças. Podemos destacar aí a verminose, que é o nome dado a um grupo de doenças causadas por vermes. Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimentos contaminados com os ovos desses seres vivos. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como os seres humanos. Os ovos de vermes são eliminados do corpo humano com as fezes e podem contaminar a água, o solo e os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes podem causar, além de verminoses, outros tipos de doenças que são causadas também por
protozoários e bactérias. Mas afinal, será que podemos prevenir essas doenças e outras doenças causadas pela falta de saneamento básico? De maneira geral, além do acesso ao saneamento básico, é preciso também ter cuidados com a alimentação e com a higiene do corpo. Veja alguns cuidados que podemos ter: ingerir somente água potável, realizar o tratamento caseiro da água que chega à residência, ou seja, filtrá-la ou fervê-la antes de consumi-la, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Então, esses são alguns dos cuidados que podemos ter. Você sabia que apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado? Ou seja, os outros 60% não recebem nenhum tipo de tratamento, são despejados em locais que não deveriam. Isso causa doenças. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Vocês sabiam disso? 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica não tem boa qualidade de água. Então, a maioria dos rios monitorados aqui no Brasil não apresentam águas limpas. Mais de 70% das doenças que levam às internações decorrem do contato com a água suja. Então, é necessário que se invista em acesso ao saneamento básico na maior parte do Brasil. Só assim vai diminuir o número de doenças e o número de poluição presentes em nosso país.